Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2021. Está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de informação e atualização em saúde. Hoje é quarta-feira, meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista e vou acompanhar vocês na noite de hoje. Você pode nos assistir aí no canal 16.1, na TV aberta em todo o Espírito Santo, na Rede Sim FM 106.1 ao vivo e também nas redes sociais, através do YouTube, do Facebook e da TV, do site da TV Sim, né? Hoje o tema é muito importante, né? Nós vamos falar sobre se tem uma certeza que a medicina tem é que o cigarro faz mal, né? Hoje o tema é sobre tabagismo, os seus malefícios, né? E as suas morbidades e comorbidades. E para isso, a gente mantendo aí a tradição do programa, trouxemos dois especialistas, um cardiologista e um pneumologista, né? Lá na ponta esquerda o doutor Alberto, né? Que é cardiologista e arritmologista, né, do Hospital Rio Doce, do Linhares Medical Center, da Unimed, também atende no consultório, né? Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Muito bem, muito obrigado, Dário. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre saúde, principalmente dessa que é a maior causa prevenível, né, de doença, de morte no mundo, que é o tabagismo, né? Importante a gente alertar a população sobre isso. Isso aí. E aqui do meu lado, no centro da mesa, a Tamires, doutora Tamires, que é pneumologista, também é preceptora do programa de residência do Hospital Rio Doce, né? Sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Isso aí. Vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre tabagismo, que ainda é comum, né? Eu acho que as pessoas, na minha época, eu tenho 36 anos, na década de 80, já começava aquele movimento de que era feio fumar, né? Mas eu acho que ainda, os dados ainda epidemiológicos ainda apontam que ainda a gente tem bastante fumante, né? Tabagista, né? O que é o tabagista, doutora Tamires? Assim, é claro que a gente tem o ato de fumar, né? Mas eu queria englobar outra coisa. Por exemplo, quem fuma charuto, quem fuma maconha mesmo e cachimbo também enquadra nisso, na questão do tabagismo? Isso, o tabagismo é considerado uma doença hoje, né? Ele se enquadra lá no Código Internacional de Doenças e é uma doença que causa dependência, né, ao tabaco, à nicotina, certo? E dentro do tabagismo, né, o uso do tabaco, existem várias formas, né? Então, o uso do cigarro industrializado, o charuto, o cachimbo, cigarros eletrônicos, todos esses se enquadram dentro do tabagismo, da doença tabagismo. Do conceito aí da doença do tabagismo. Exato. Tá. E quais são as questões químicas do organismo? A gente tem um vício que é psicológico e químico ou não? É só... Como que funciona isso, né? Então, o tabagismo, o uso do tabaco, ele provoca uma dependência química, principalmente por conta da nicotina, né? A nicotina presente no tabaco causa essa dependência orgânica, né? E a gente consegue medir, né, por escalas esse nível de dependência, mas existe também a dependência comportamental que a gente chama, né? O hábito de fumar. E isso é muito importante, principalmente quando a gente analisa o tratamento, quando a gente vai começar a avaliar como a gente vai tratar o paciente. Então, o tabagismo, ele causa, assim, uma grande dependência, tanto orgânica quanto psicológica. Química. Química, exatamente. Entrando nessa parte de química, né? Doutor Alberto, você que é, como a gente diz lá na cardiologia, o eletricista, né? O cardiologista que dá a parte elétrica do coração. Os efeitos da nicotina no coração. Então, os efeitos, eles têm... basicamente provocam taquicardia, né, que é aumento da frequência cardíaca, causam aumento da pressão arterial, né, e isso é um dos principais efeitos, né, ruins da nicotina no coração e causam várias doenças cardíacas associadas também, não somente por causa da nicotina, mas também por outros problemas, como a própria fumaça, né, do cigarro, aumento de gás carbônico, isso tudo traz uma série de problemas relacionados à inflamação dos vasos sanguíneos, ao aumento da possibilidade de trombose, ou seja, da possibilidade de formar coágulos dentro dos vasos sanguíneos, né? E a nicotina especificamente, né,
ela traz problemas mais dinâmicos, vamos dizer assim, do coração e dos vasos sanguíneos, que é ataque cardíaco, aumento da frequência e também da pressão arterial. Então a nicotina por si só, ela pode dar arritmia, inflamar as artérias, né? E, de uma maneira geral, é aumento da pressão. É aumento da pressão, né? Exatamente. Tanto é que quando a gente tem um paciente no hospital e infarta, a gente proíbe, né? Não pode usar aquele adesivo, essas questões, porque aumenta... Exatamente. Os adesivos, eles são contraindicados, né? Porque pode piorar a parte cardíaca deles, né? Naquele período de pós-infarto. Exatamente. E sobre o pulmão, especificamente? Então, pulmão, especificamente o cigarro, o tabagismo, tudo. Primeiro, a gente não pode deixar de citar o câncer, né? Que o câncer de pulmão tem como principal causa o tabagismo, isso disparado, tanto em homens quanto mulheres, né? E além do câncer, né, as doenças respiratórias mais comuns, a DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema e bronquite crônica, né, pela população em geral, pode causar ou mesmo piorar essas doenças. A asma, né, pode induzir o aparecimento de asma, principalmente na idade adulta, e também exacerbar, né, a doença em si. E está relacionada a diversas outras doenças pulmonares, né? Doenças intersticiais, como a fibrose pulmonar também, aumento do risco para infecções respiratórias, está muito relacionado à tuberculose, né? Então, quem fuma tem um risco maior de tuberculose. E há outras doenças, principalmente agora, a gente está nessa pandemia, né? Lembrar do Covid-19. Pior o prognóstico do fumante, ele tem um prognóstico pior? No Covid? Tem, foi visto sim, que ele, além de ter uma maior suscetibilidade a desenvolver a doença, né, ele tem um pior prognóstico, doenças mais graves, internações e complicações. E por ser também uma doença trombótica, né, que aí une as duas especialidades, né? A nicotina e o cigarro predispõe pior essa questão. Né? Com certeza Então, piora. Cigarro é uma coisa que tem que parar, não tem jeito. Não, né? Não tem escapatória, um cigarrinho, e tem alguns vícios também associados. Tem gente que fala assim, eu só fumo quando eu tomo café, mas aí toma 2 litros de café por dia, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que não existe nível seguro para o consumo do cigarro. Né, do cigarro, do tabaco em si, né? Então, assim, só um cigarrinho, não, eu fumo pouco, né? Tem pessoas que falam, eu fumo 5 cigarros por dia só, eu já fumei muito mais. Mas não existe nível seguro para, né, nenhuma doença relacionada. Então, 1 cigarro, 5 cigarros, 20 cigarros, claro que a quantidade que a pessoa fuma, né? Quanto maior a quantidade, maior o tempo que ela fuma, maior o risco para as doenças. Mas mesmo que fume pouco, ela está fadada ao risco de ter as doenças relacionadas. Se ela chegar no seu consultório e falar assim, doutora, eu fumo 1 cigarro a cada 15 dias, ela ainda tem o mesmo risco? Ela tem um risco menor, mas ela ainda tem risco para doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, enfim. Entra como aquela carga tabágica, tem um cálculo que o médico faz, né? Isso, é um cálculo que a gente faz para estimar, assim, o risco, né? Risco de desenvolver. Mas, mesmo uma carga tabágica baixa, a gente não estimula o paciente a manter, né, o vício, o uso do tabaco. Isso aí. Alberto,